Olá pessoal, estamos em mais um programa aqui do Conexão SM, aqui do JDU Notícias, hoje com uma convidada maravilhosa que eu gosto muito, extremamente estudiosa, muito dedicada, que é a Eduarda Tebet. Meu nome é Silmara, eu sou psiquiatra, como vocês sabem, e espero que faça sentido essa conversa de hoje, que será sobre as gastrites, na verdade, gastrite e dispepsia funcional. De acordo com a OMS, em torno de 50% da população mundial, OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em torno de 50% das pessoas têm diagnóstico em algum momento da vida de gastrite. E, na verdade, tem muitas pessoas que sofrem e não sabem a causa, não sabem a etiologia, demoram para descobrir. Outras, que é o que nós chamamos de dispepsia funcional ou as gastrites nervosas, outras pessoas elas têm toda a sintomatologia sem ter uma etiologia característica da gastrite. E é sobre esse tema que falaremos hoje. Então, é um prazer tê-la aqui, Eduarda. Obrigada, Silmara. Obrigada pelo convite. Isso é bom a gente conversar um pouquinho. Sim. O que você pensa sobre essa estatística tão alta e muitas pessoas nem saberem muitas vezes o diagnóstico e da correlação, assim, da influência da mente, da saúde mental, principalmente nas dispepsias funcionais? Então, a gente tem realmente essa estatística aí que é alarmante, né, de mais ou menos 50% da população ter, pelo menos alguma vez na vida, uma queixa de sintoma de gastrite. E eu imputo isso a alguns fatores, Silmara, né? Desde os fatores alimentares, que a população mundial, a gente vem mudando muito, né, a alimentação, isso tem um fator, e a esse estilo de vida que a gente foi aí evoluindo, né, o mundo foi evoluindo e a gente foi se afastando, acho que principalmente da natureza, né, então a gente tem um estilo de vida aí louco, em que a gente passa o dia inteiro trabalhando em lugares fechados e a gente perde um pouco a conexão com a natureza, a gente sabe que isso tem uma influência muito grande, soma-se isso à alimentação, acaba dando repercussão no corpo, né, e onde muitas pessoas manifestam no aparelho digestivo, que é considerado nosso segundo cérebro, todo o aparelho digestivo. Então é muito comum as doenças, aí que você comentou das doenças emocionais, né, dos fatores emocionais, é muito comum, quando há alguma disfunção na questão emocional, nós descarregarmos isso no corpo e o aparelho digestivo sofre muito e aí vem ou no intestino ou no estômago na forma de sintomas de gastrite, queimação, azia, sensação de má digestão, e a gente chama isso quando a gente avalia, faz exames, faz endoscopia, não encontra lesão nenhuma, não encontra bactéria, não encontra nada, a gente fala então que é uma dispepsia funcional, ou seja, não tem uma doença orgânica, mas o corpo está funcionando de uma forma alterada. Então, o que é gastrite nervosa, que nós chamamos tecnicamente de dispepsia funcional? Você tem todos os sintomas, como a Eduarda disse, mas quando as pessoas fazem exame, elas falam, não apareceu nada. Não apareceu ali uma gastrite em si, mas o sofrimento acontece. É um fato, é uma verdade. A pessoa está criando coisas? Não. Hoje nós sabemos que as pessoas sentem todos aqueles sintomas que elas estão descrevendo com propriedade e muitas vezes elas sentem limitações até nas atividades de vida diária dela em decorrência daquelas dores, né? Isso você tocou no ponto muito importante, Silmara, porque no passado se achava que era coisa da cabeça da pessoa. Quando a gente fala que é uma dispepsia funcional, não é que é da cabeça da pessoa. A gente até sabe que existe uma conexão cérebro muito forte com o aparelho digestivo. É claro que os fatores emocionais estão desencadeando sensações, mas elas são reais, né? Ela só não existe uma alteração anatômica no órgão, mas o funcionamento está alterado, por isso a gente chama de funcional. Eu não tenho uma lesão anatômica, mas meu estômago está funcionando de uma forma alterada, por isso eu tenho sintomas. Agora, por que ele está funcionando de uma forma alterada? Aí tem N fatores. O gastroenterologista clínico tem que afastar as causas orgânicas, que a gente chama, ou seja, as doenças, não encontrando nada, a gente então imputa a questão emocional. Mas hoje já se conhece os chamados neuromoduladores. Então, a gente libera substâncias, cérebro, aparelho digestivo, existe uma conversa entre esses dois sistemas que fazem com que a pessoa tenha sintomas. Então, a gente já fala em tratamento para as dispepsias funcionais usando os chamados neuromoduladores, que são, por exemplo, os ansiolíticos, os antidepressivos, que os gastroenterologistas hoje já têm bastante
conhecimento desse tipo de medicação, que até então era prescrita apenas pelo psiquiatra. Hoje os gastroenterologistas envolvidos com o tema, né, com a neurogastroenterologia, que já é uma especialidade dentro da gastroenterologia, olha que interessante, tamanha a conexão desses dois sistemas e tamanha a importância desse assunto, enfatizando que o paciente não inventa, ele realmente sente. Infelizmente, por anos, muitas pessoas eram tratadas como exatamente como se elas inventassem isso, né? Como se fosse algo da mente delas. E o sofrimento, as somatizações, elas estão relacionadas, assim como a dispepsia funcional, nós temos vários outros tipos. Nós podemos dizer que é uma somatização, né, Eduardo? É uma somatização, mas é que antes se achava que era uma invenção da cabeça da pessoa, que a pessoa estava inventando. Não, a pessoa não está inventando, ela sente. E hoje se conhece alguns trajetos, algumas vias, né? Por isso que eu estou explicando, que às vezes você trata diarreias, por exemplo, você trata com antidepressivo. Sim. E aí você neuromodula, porque quando você vai fazer os estudos bioquímicos, você percebe que existe uma diminuição de neurotransmissores, que a hora que você regula, o aparelho digestivo passa a funcionar de uma forma mais adequada, provando que existe sim um substrato químico para a pessoa ter aquele sintoma. E claro que quando a pessoa está desregulada do ponto de vista emocional, está no quadro depressivo, num quadro de ansiedade muito grande, então libera essas substâncias que aí vão agir no aparelho digestivo e fazer com que os sintomas apareçam. E na verdade, por isso que é considerado o nosso segundo cérebro, justamente, né, existem neurotransmissores, então na mente tem alteração, disfunção de neurotransmissores. Quando nós pensamos em ansiedade, depressão, nós temos alteração de neurotransmissores, assim como muitas patologias do trato gastrointestinal, como por exemplo, nós temos outras, que eu até tinha falado com a Eduarda, mas aí o tema fica muito amplo, se nós falarmos de síndrome do intestino irritável, é algo muito comum hoje em dia, né? E é toda uma alteração nos quadros que as pessoas estão mais alteradas, tanto nos transtornos de ansiedade, depressão, nas crises de angústia, ou momentos difíceis da vida, né? Não com sintomatologia clínica, psicológica tão grande, mas a parte gastrointestinal fica acometida, tanto é que elas falam, ai, tá tudo bem. Não, tudo bem não tá. Aí a gente começa a investigar, então tá tudo bem porque não estão com depressões importantes, mas elas estão com dificuldades ali, que fazem parte, dificuldades inerentes à vida e que estão fazendo esse processo de somatização. Você observa muito no seu consultório, Eduarda, porque a Eduarda é uma gastro extremamente reconhecida aqui, como eu falei, muito, muito estudiosa, muito dedicada. Você tem observado com mais frequência no seu consultório mais dispepsia funcional ou as outras gastrites? A dispepsia funcional. Né? É muito frequente. Existe uma outra gastrite, Silmara, que é muito frequente, que é a gastrite causada pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria que é capaz de viver no estômago. Até uns anos atrás não se sabia que algum ser vivo conseguiria viver num pH tão baixo, tão ácido como o do estômago. Mais ou menos na década de 80 foi descoberta essa bactéria, e a partir daí os estudos sobre ela foram aumentando, e a gente sabe que boa parte das gastrites orgânicas, aí nós não estamos falando das gastrites funcionais, das dispépticas, podem ser causadas pela presença dessa bactéria. Existem estudos, dependendo da população, de uma prevalência de até 90% de infecção por H. pylori em determinadas populações. Aqui na nossa região a gente não tem estudos ainda muito definidos sobre a prevalência. E aí uma gastrite muito comum, do ponto de vista orgânico, é a gastrite causada pelo H. pylori. Então, as duas gastrites que eu mais vejo no consultório são essas duas. Voltando só um pouquinho para o que você estava comentando, né, das doenças psicológicas, né, ou até psiquiátricas, poderem causar alterações, transtornos no aparelho digestivo, os estudos mais modernos mostram que o inverso também é verdadeiro, né? É tão intrincada essa comunicação entre cérebro e aparelho digestivo que eu posso sim ter, vamos lá, uma depressão muito forte, levando um paciente com uma diarreia crônica ou até uma constipação. Mas uma constipação crônica acumula tantas neurotoxinas que faz o indivíduo ficar, às vezes, irritado e depressivo, né? Existe um termo que eu gosto de usar muito, que as pessoas usam, falar a pessoa está enfesada, né? Enfesada, a gente quer dizer popularmente que a pessoa está brava, né? Dando uma conotação à pessoa que fica constipada por muito tempo, ou seja, que não evacua por vários dias, aquilo leva a uma irritação. E essa irritação não é só pelo desconforto ou por uma provável dor. Às vezes a pessoa não está sentindo dor nada, mas fica irritada porque acumula
toxinas que entram na corrente sanguínea, vão para o cérebro e causam essa irritabilidade. Então, um quadro do aparelho digestivo também causa sintomas comportamentais. Você sabe que por isso que eu falo que eu sou apaixonada por essa coisa de conexão da mente, né, do corpo, que realmente totalmente interligado. Quando nós avaliamos o perfil, todas as pessoas, é muito, né, mas assim, a maioria das pessoas constipadas, muitas vezes elas estão com medo de perder alguma coisa, ou elas perderam, elas estão com medo de perder, e elas precisam represar absolutamente tudo que elas têm controle. O que elas têm controle? Na verdade, o que elas têm controle é sobre, a princípio, né, por determinado período de tempo, sobre o intestino. Sobre o que pode excretar, né? E elas vão retendo. Por quê? Porque excretar parece que é perder. É muito interessante quando a gente estuda as crianças, né? E como as crianças veem o cocô, e como o adulto acaba vendo o cocô, e eu falo que o cocô é extremamente importante, né? Então as pessoas olham muitas vezes com nojo, mas é algo que foi extremamente relevante para o nosso funcionamento. Ou melhor, todo o nosso funcionamento está atrelado àquelas fezes que, entre aspas, sobraram. E não é sobrar, é escória. Não. Nós já utilizamos e aquilo nós não precisamos mais naquele determinado momento. Se a gente não precisa mais ter que ficar reaproveitando aquilo, fala muito dessa coisa, como eu disse, o medo de perder. Então precisa pegar mais. Parece que é algo nojento, mas assim, precisa continuar reabsorvendo até as fezes, né? E aí, nesse processo de ficar retendo muito tempo, é que retém coisas que não eram para ser retidas. Sim. E aí vem a produção dessas neurotoxinas que a gente vê muito. E é muito interessante, crianças que chegam ao consultório, às vezes, sem uma causa específica de constipação, tem até uma alimentação boa e tudo mais, a gente consegue linkar muito no consultório, eu linko muito, crianças, por exemplo, que perderam algum parente, um óbito, né, perdeu um avô e aí começa a ficar constipado, ou nasce um irmãozinho e aí perdeu o colo da mãe, ou começa a ir para a escola, e aí começa a prender. E a criança voluntariamente prende as fezes, nesse movimento de não querer perder. Acho que disso aí que você estava comentando. E sobre as fezes também, uma coisa muito interessante. Separação dos pais também faz. Muito, né? Separação dos pais. Então, qualquer perda, né? Então, quando entra no meu consultório, um paciente que tem vinha bem, e de repente fica constipado, e tem um histórico alimentar bom, porque para as fezes serem saudáveis, a alimentação é extremamente importante, né? A gente não pode deixar de falar na alimentação. Mas, avaliado isso tudo, estando tudo bem, o próximo passo na investigação é isso. Houve alguma perda no momento em que a constipação começou? Via de regra a gente encontra, e aí você tem que trabalhar essa perda para que você consiga realmente tratar a constipação, porque só com a alimentação você não consegue tratar. E as fezes hoje são tão estudadas, né? Porque a gente sabe da importância da microbiota intestinal, né? Porque essa microbiota saudável deixa o indivíduo todo saudável. Então a gente considera hoje que não tem como o indivíduo ser plenamente saudável se as fezes não são saudáveis. Então a gente sempre faz o inquérito, padrão de urina e padrão de fezes. Indivíduo com padrão de fezes, ou constipado, ou diarreia, ou fezes mal formadas, pode saber que existe aí alguma alteração que precisa ser abordada, porque as fezes falam muito, muito da nossa saúde como um todo. É interessante, e é isso que eu falo, né? As pessoas olham com esse olhar de nojo e é algo que isso descreve, é como se fizesse parte da identidade do indivíduo, né? Parece mentira, é como se falasse sobre a identidade de cada indivíduo. Fala. E as fezes hoje, assim, a microbiota intestinal e as fezes são tão estudadas e tão valorizadas que existem tratamentos hoje, Silmara, para doenças muito graves, como, por exemplo, existe uma doença chamada colite pseudomembranosa, que só ocorre em pacientes internados em CTI, usando antibióticos fortes e tudo mais, de difícil tratamento. Com antibióticos, é uma infecção, é uma colonização por uma bactéria chamada Clostridium. E eles têm muita resistência, né? Tem muita resistência aos antibióticos, então você tem que usar antibiótico forte, de amplo espectro. Hoje, no mundo, é considerado o melhor tratamento para essa colite pseudomembranosa, que afeta esses tipos de pacientes graves de UTI, transplante de fezes. Olha. Então você pega a fezes do indivíduo saudável, cheio de bactérias boas, e introduz dentro do intestino dessa pessoa que está com essa infecção grave, e via de regra essa infecção melhora. Que antibióticos fortes não conseguiram tratar previamente. Olha a riqueza, então, né? É o padrão. Então, a riqueza do nosso aparelho digestivo. Pessoal, vamos interromper aqui no Instagram, mas daremos continuidade lá no YouTube. Como eu falei, espero que faça sentido para vocês. Todos que aí já tiveram ou possuem nesse momento algum incômodo gástrico,
Fiquem para essa conversa. d1noticias.com, a notícia no seu celular. É interessante isso que nós estávamos falando, né, da riqueza, quanto, assim, muitas pessoas não têm noção da riqueza que tem dentro de si, e o quanto cada parte do corpo é extremamente necessário e rico, essa é a palavra, né? É intrincado, né, Silmari? E é intrincado, como o nosso corpo... Tudo conectado. A gente nessa medicina aí mais moderna, quando foram surgindo as especialidades médicas, depois as subespecialidades médicas, como eu falei para você, dentro da gastroenterologia, você tem hoje o hepatologista, a pessoa que estuda só o pâncreas, você tem o gastroenterologista infantil, o gastroenterologista de adulto, e aí você tem o coloproctologista, a gente foi segmentando o corpo humano, né? Aí você tem o psiquiatra, o cardiologista, então são N especialidades, e acho que em algum momento a gente parou um pouco de olhar o todo, né? E não tem nenhuma parte do corpo humano que não converse com a outra. Então, Sim. Se você beliscar e tiver uma unha encravada, isso pode ter certeza que vai refletir no seu corpo como um todo. Menos ou mais, mas vai refletir. Então, isso que a gente está falando dessa conexão cérebro-intestino, hoje a gente entende isso de uma forma muito clara. Assim como existe uma conexão do aparelho digestivo, do estômago, principalmente ali do esôfago, transição esôfago-gástrico com o pulmão. Né? Pacientes com refluxo, por exemplo, podem ter tosse crônica, Sim. podem ter rouquidão, né? Pacientes asmáticos podem desencadear refluxo. Como isso acontece? Porque o nosso corpo é uma máquina que conversa, ela toda intrincada. Estragou um negócio, vai repercutir no corpo inteiro. E a gente precisa voltar a entender o ser humano como um todo. Quando eu falo a gente, eu estou falando de nós da área Sim. médica, porque eu acho que a gente tem um hábito no consultório de focar muito na nossa especialidade e esquecer que nós somos um todo, né? Então, entra às vezes um paciente constipado no meu consultório ou com uma gastrite no meu consultório, eu esqueço de avaliar a questão comportamental, como está a vida dele, como está o emocional dele, como está a parte respiratória, a parte cardíaca, até arritmias cardíacas sendo causadas, por exemplo, por refluxo, tem estudos sobre isso. Então, a gente precisa voltar a entender isso todo para que a população também, né, o paciente também entenda que cuidar da saúde é cuidar do todo. Nós, assim, quem gosta de estudar essa conexão tem observado que cada vez mais o ser humano tem sido visto como partes, né? Como se pudesse ser compartimentalizado e dividido. Eu gosto de correlacionar. Se nós pegássemos as letras, nós não faremos textos e não faremos diálogos se a gente ficasse com as letras, ou até com as palavras, tudo cindido, né? Tudo separado. E o nosso corpo é assim, é como se fosse um grande texto em comunicação, né? Com letras, palavras, e que elas precisam estar interligadas para que exista uma comunicação verdadeira e profunda. E claro, o lado importante é que, assim, cada vez mais essa coisa do bom e do ruim, cada vez mais nós temos mais conhecimento sobre determinadas áreas, né? E aí fica difícil ter uma noção profunda de absolutamente tudo. Mas a gente não precisa ter uma noção profunda de absolutamente tudo. O que nós precisamos é ter uma noção do todo. E claro, nós nos especializamos mais em uma determinada área, mas nós precisamos ter essa noção do todo, do global. Porque, como eu falei, não existe comunicação no corpo se a gente não olhar o todo. E o corpo, é possível ficar olhando assim como num texto, palavras isoladas? Não é possível, mas cada vez mais nós observamos, inclusive os profissionais da área da saúde, querendo olhar, por exemplo, uma coisa, vamos tratar a insônia. Vamos só tratar a insônia de alguém, mas e o que está causando a insônia? Cada vez mais nós observamos a falta dos estudos nas etiologias, assim, né? Vamos tratar as hipovitaminoses. Nós precisa uma suplementação, mas o que está fazendo as faltas? Nós não estamos falando principalmente nos casos onde tem déficits importantes, né, Eduardo? O que você pensa disso? Eu acho que você está assim, coberto de razão, só para te dar um exemplo aí, trazendo aí para o nosso tema, em relação à hipovitaminose, existe o déficit de vitamina B, pode ser causado, B, né? B de bola, pode ser causado por uma gastrite. Existe um tipo de gastrite, que é a gastrite autoimune, uma gastrite rara, tá? Mas que pode ser causa de déficit de vitamina. Então, vem um paciente com uma anemia, né? Um tipo específico de anemia megaloblástica, e a gente aí precisa fazer uma endoscopia, fazer biópsia de corpo para ver se tem uma gastrite autoimune que justifica esse déficit de vitamina. Mostrando que esse paciente, ele está com anemia, ele para lá no hematologista. Se o hematologista não tiver uma visão global, ele não consegue entender. E o gastroenterologista, a mesma coisa. Ele chega no meu consultório, esses pacientes já passaram por vários outras consultas, né? Especialidades, ou especialidades, ou mesmo colegas da mesma especialidade, falam assim, ó, eu não aguento mais sentir
azia, eu não aguento mais sentir queimação, eu estou tomando esse remédio aqui, mas eu paro e a queimação volta. E aí vamos tentar entender o porquê disso. Então a gente tem que abordar os hábitos de vida, alimentação, prática de atividade física, qualidade de sono, né? Padrão de urina e padrão de fezes, para daí você conseguir tratar esse indivíduo como um todo, senão ele vai continuar tendo os mesmos sintomas. É aquela coisa que nós falamos, né? A pessoa quer chegar num destino diferente, mas ela não muda o percurso. Se ela não muda o percurso e todo dia pega aquele mesmo caminho, como ela vai chegar em um destino diferente, né? Não tem como, né? Mas aí eu acho que a gente, como profissional de saúde, precisa estar preparado, né? Para dar assim, ajudar a ampliar. E a gente procurar estes caminhos aí. Porque dentro das gastrites a gente tem a gastrite causada pelo H. pylori, né, que é uma gastrite bastante prevalente. Estou falando de doença mesmo. A gente tem a gastrite causada por agressões externas ou internas, por exemplo, a gastrite causada por refluxo de bile para o estômago, causada pelo uso de anti-inflamatórios, que a população acaba usando de uma forma indiscriminada, ainda mais nessa fase aí nessa época do ano que a gente está aí com as infecções de vias aéreas, né, com influenza aí muito prevalente nesses últimos dias. Eu tenho recebido pacientes esses últimos dias com gastrites agudas porque abusou de anti-inflamatório, né? Que também é uma causa de gastrite. Então, a gente tem que avaliar isso tudo no consultório, quando o paciente chega, para a gente cortar esse círculo vicioso. Eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu tomo um anti-inflamatório. Então, tem uma gastrite causada por esses agentes externos aí. A gastrite autoimune, que a gente vinha falando, então são essas aí as principais causas, mas sempre tentando abordar o indivíduo como um todo, os hábitos de vida, quais são o estilo, o que fez, o que mudou nos últimos tempos, para a gente conseguir identificar o fator causal, e identificando o fator causal, dar todas as orientações necessárias para a gente coibir que esse sintoma ou mesmo a doença, se ela já está instalada, se manifeste. O abuso de bebida alcoólica também é um fator que a gente precisa discutir na nossa sociedade, sabe, Silmara? Eu acho que o consumo de álcool na população, na nossa população, Brasil como um todo e Campo Grande, eu vejo isso muito entre jovens e adultos também. O consumo de álcool, ele no meu ponto de vista, ele é aceito de uma forma a gente é muito condescendente com o uso de álcool. Não existe dose segura para consumo de álcool. Sim. Não existe. Se alguém me mostrar um estudo que falar esse tanto é seguro, não existe. Né? Aquela história de que o vinho, uma taça por dia faz bem para o coração, isso aí inclusive já caiu por terra, até porque não é o álcool que está no vinho, são as outras substâncias que estão na uva e tudo mais. E a gente abusa muito de álcool e aceita o consumo de álcool. Eu tomo meia garrafa de álcool todas as noites para eu relaxar quando eu chego em casa e tudo mais. Isso tem uma repercussão grande para o corpo da gente, né? E o aparelho digestivo, o estômago, é bastante afetado. Então o álcool aí é um dos fatores. Cigarro, né, que houve aí uma queda do consumo de cigarro em alguns anos, e agora nos últimos anos a juventude voltou a fumar esses outros cigarros que surgiram, né, os vapes, os cigarros eletrônicos e tudo mais, que também é um fator de risco grande, principalmente para a formação de úlcera. Por quê? Porque o cigarro, através de algumas substâncias que tem nele, diminui a produção do muco protetor, que a gente produz um muco protetor no estômago. O cigarro bloqueia isso, e aí predispõe a formação não só de gastrite, mas de úlcera, que é até mais grave. Então, são coisas que precisam ser discutidas com a população para que a gente cuide da saúde como um todo. Né? Não adianta tomar o remédio que existe aí fácil no mercado, que todo mundo compra o inibidor de bomba de próton, que é um remédio para tratar a gastrite. Se você continua tomando o anti-inflamatório na hora que você quer, tomando sua bebida alcoólica todos os dias, ou mesmo nos fins de semana de uma forma exagerada e achando que isso é normal, porque todo mundo faz, então todo mundo acha que isso é normal, né? E usando o cigarro, são coisas que a gente precisa abordar. Consumindo os alimentos ultra processados, alimentos industrializados. E por que o industrializado é muito ruim para o estômago? Aí eu estou falando especificamente da gastrite, porque todo alimento, para que ele se mantenha sem estragar, né, que não haja deterioração do alimento, precisa adicionar acidulantes, né, que o próprio nome nos diz. Acidulantes são substâncias ácidas, são substâncias químicas que a gente não deveria estar ingerindo, e a gente está ingerindo porque a indústria coloca no alimento para o alimento não estragar, não apodrecer, e isso faz mal para o corpo da gente. Então, quanto mais natural for a alimentação da gente, é melhor. A gente tem que tentar voltar à natureza. Por isso que no começo da minha fala, eu falei, a gente precisa voltar a ter contato com a natureza. Né? A gente precisa voltar a consumir alimentos que vinham, como diz, da roça para a mesa, que não passe pela indústria. No momento que ele passa pela indústria, adicionaram coisas que provavelmente não vão ser tão boas para a nossa saúde.
Na verdade, nós estamos numa época que as pessoas têm buscado muita qualidade de vida, né, Eduardo? Só que elas têm esquecido o essencial. Talvez o essencial seja isso, que eu super concordo, é voltar para as origens. E quando a gente fala, né, tem dor, tem medicação, enquanto a gente está aqui, tem tanta gente, tantos laboratórios bioquímicos, tantas pessoas se dedicando a estudo, né, e os medicamentos estão aí para nos ajudar, mas tudo que é demais passa. Eu falo que, lembre-se, gente, água é fundamental para a vida. O excesso de água mata afogada, é falta desidratada. Isso tanto fora do corpo quanto dentro do corpo, né? Nosso corpo, as nossas células não toleram excesso nem falta, ou melhor, elas toleram temporariamente e isso causa um estresse muito grande. Quando a gente fala aí de voltar para as origens, voltar para o período, o que é período paleolítico? Lá atrás, período paleolítico, neolítico, não sei se vocês lembram, no paleolítico nós precisávamos ir atrás das coisas, e alguns estudos falam que nós carregamos esses genes até hoje, e que nós estamos esquecendo disso, nós estamos querendo viver de uma forma diferente, mas nós carregamos isso dentro de nós, e o corpo vem sofrendo com esse consumismo. É interessante, a reflexão nós utilizamos aí os acidulantes, os itens necessários para que os alimentos não apodreçam, né? E aí nós podemos consumi-los, mas aí se a gente consome demais, eles é como se o nosso corpo apodrecesse, então os alimentos não apodrecem, mas o nosso corpo. Então assim, gente, não estou dizendo que sou contra, pelo contrário, eu falo que a sensação, assim, tem algumas coisas industrializadas que são maravilhosas e que eu sou super a favor, mas tudo é equilíbrio, tudo que passa do ponto é prejudicial, não tem jeito. Lembre-se da água, fundamental para a vida. O excesso mata afogado e a falta desidratado, né? E a água em excesso não é nem só afogado, existe a intoxicação hídrica, né? Isso, história daqueles concursos do pessoal usando concurso para ver quem toma mais tereré, aquela né? faz uma edema cerebral, né? E que pode matar. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu me dei muito conta do quanto existe química nos alimentos. As minhas filhas, uma delas era pequena e fizeram um trabalho de escola que era para tentar ver a formação de fungo nos alimentos e tudo mais, então tinha que ver a criação do bolor, então tinha que pegar os alimentos, pegar pães e colocar em lugares quentes da casa. Ela era pequenininha e esparramou pelas casas para ver onde deu os lugares mais úmidos e menos úmidos e tudo mais. E a gente pegou, quando a gente foi recolher os pães que ele tinha separado pela casa, não tinha criado fungo e bolor em nenhum pão. Aí que eu me dei conta, eram pães de forma, era bisnaguinha, eram os pães industrializados, tinha muito conservante. Então, nem os fungos cresceram. E aí ela falou, mamãe, a minha experiência não deu certo. Eu falei, não, toda experiência dá certo, até o resultado negativo é um resultado de experiência, olha só. É sinal que realmente tem muita química aqui, que não deu, a nossa experiência não deu certo porque a gente usou um produto com química. Vamos pegar aí um pão caseiro, que aí a gente fez e deu certo. Mas passado o tempo, já mais de mês, eu estou arrumando a gaveta do quarto dela e eis que eu acho uma bisnaguinha, um pedaço de pão que ela tinha escondido, eu não sabia, e eu fui achar meses depois na gaveta. Estava duro, mas também não tinha apodrecido. Olha. Ali eu mesmo me assustei, sabe? Eu falei, meu Deus. É chocante, né? É chocante, né? No escuro, escondido numa gaveta, e aquilo não estragou. Por que não estragou? Porque a quantidade de produto químico é muito grande. E aí eu concordo com você, não precisa a gente ficar neurótico, de falar, meu Deus, não posso comer mais nada aqui dentro do mercado, de forma alguma. Mas a gente precisa tentar, na medida do possível, buscar os alimentos que vêm da natureza, que vem direto da roça e que não passa, que são as frutas, as verduras, né, os cereais, sem a gente precisar passar por toda essa química. Se puder fazer um bolo em casa, se puder fazer um pão em casa, um pão da padaria, que esse pão, né, que é feito todos os dias, e não aquele pão que vem ensacado, que vai durar um mês sem estragar, né, o leite é a mesma coisa. Então tudo que a gente puder fazer nesse sentido, acho que a gente vai estar voltando aí um pouquinho às nossas origens, sem neuroticismo, porque também existe o outro lado, a gente comenta isso às vezes, e as pessoas começam a ficar apavoradas, falar, olha, a doutora falou, então não posso mais, comi um pedacinho, vou morrer, vou passar mal. Não é disso que a gente está falando, mas o equilíbrio a gente precisa encontrar, né? Na verdade, quando eu pensei nesse programa, justamente isso, é a conexão e o equilíbrio. Gente, a vida é movimento, né? E pra gente se manter bem em equilíbrio, justamente, a gente tem que estar em movimento. E aqui o que eu falo sobre reflexões é isso, cada dia a gente está refletindo um pouco mais e não ficar estagnado, paralisado. Quanto mais flexível nós conseguimos ser, melhor a nossa qualidade de vida. Flexibilidade está atrelada a isso. Então, você quer fazer uma dieta, vou comer só isso ou só aquilo temporariamente. Nosso corpo ele precisa de carboidrato, proteína. Todo mundo tem noção, a maioria das pessoas ou muitas pessoas hoje em dia tem noção do que precisam constantemente.
E o que o Eduardo está falando, e nós vamos frisar, vamos ser redundantes, é isso. Quanto mais vocês conseguirem comer coisas naturais, direto da natureza para os seus pratos, melhor. Isso é saudável, isso é equilíbrio. E nós não estamos dizendo que vocês não podem comer outros produtos industrializados que não sejam com tanta frequência ou tanta quantidade. Então, gente, essa coisa do radicalismo, ela não é saudável. Se nós tivéssemos que atrelar uma única palavra à qualidade de vida, Eduardo, eu sempre falo que é flexibilidade. E nós temos observado muitas pessoas extremamente radicais. Ou só come os industrializados, os ultraprocessados, ou então nada pode. E toda vez... chamo isso de equilíbrio, né? Sim, por isso que eu falei, né? Essa coisa, a vida requer movimento em equilíbrio. Então, assim, o equilíbrio e o movimento, eles estão muito juntos. Então, a gente precisa estar dia a dia mudando, aprendendo, reaprendendo, reorganizando, vendo de formas diferentes. E, assim, olhando para si mesmo com amor. Se hoje a gente não consegue, amanhã a gente pode conseguir, né? Você vem observando, assim, como você vem observando a ingesta alimentar das pessoas no seu consultório? Eu vejo dessas duas formas. Na verdade, existe um exagero no consumo de industrializados. A gente não tem noção do quanto que a gente hoje depende, né, dos pacotes, tudo que está empacotado, que a gente precisa então diminuir isso um pouco. O aumento na quantidade, então se ingere mais caloria do que o corpo precisa, porque lembrando que antes, como você disse, a gente ia, a gente colhia, a gente plantava, a gente preparava o alimento, ralava o alimento, né, o milho para você preparar uma pamonha, você ia lá, tirava o milho da terra, aí você descascava o milho, debulhava o milho, e tinha todo um processo para você chegar numa pamonha. Hoje não, você vai ali e compra uma pamonha pronta onde você quiser. Então qualquer alimento que você quiser hoje, né, eu me lembro que eu esperava, se eu ia comer um quibe na casa da minha avó, ela falava, vai ser só os domingos, você vai me ajudar a moer, então tinha uma máquina manual, a gente colocou, os primos iam todos lá, a gente ajudava, cada hora era um que passava a carne e o trigo na máquina para moer, pra gente poder comer um quibe, né? Hoje, se eu pego o telefone, não preciso sair de casa, né? Eu ligo o iFood e traz o quibe para mim do jeito que eu quero. E assim, com todos os alimentos. Então, se gasta menos energia hoje, até para preparar o alimento. Então, e a gente não se deu conta disso. Então, continua consumindo mais calorias do que a gente está precisando. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Só que, paralelo a isso, que é uma coisa que já vem acontecendo há mais tempo, mais recentemente, eu vejo exatamente isso que você colocou. Eu vejo um radicalismo. Então, as pessoas começaram a entender e aí elas começam a ficar extremamente radicais. E às vezes até antissociais, porque aí não comem nada porque só pode comer o que é ultranatural, né? Ou não comem nada porque não podem comer carboidrato, porque não querem acumular gordura no fígado. Então fica aí um radicalismo, que eu acho que faz mal, tanto para o corpo, porque o corpo sente, não no primeiro momento, mas a longo prazo faz mal, e faz mal para a mente também, Silmara, porque eu falo que também você se abster de tudo que te dá prazer, também não pode ser saudável. Outro dia eu estava conversando com um colega, dizendo exatamente isso. Eu entendo que a gente precisa de uma alimentação saudável, mas tem um prazer em comer, né, um pedaço de bolo, um doce que eu gosto. Açúcar não faz bem para a saúde, a gente tem que evitar açúcar ao máximo, mas a pessoa gosta muito do lado de um bolo de chocolate, então ela deixar de comer aquele bolo que lhe dá tanto prazer, eu não acho que isso deva ser saudável de forma alguma. Sim. Porque a gente tem que ter os prazeres na vida, né? Sem extravagância, mas ter os prazeres. Por isso é que eu falo que é o equilíbrio, a pessoa saber o quanto que ela vai comer sem prejudicar tanto a saúde dela. E às vezes não comer, passar tanta vontade de comer e passar a vida inteira sem comer nada, porque só pode comer o que é politicamente indicado, acho que leva tanta frustração que não pode fazer bem no final das contas, né? Não, se a gente pensa na quantidade de frustração, né? E a quantidade de cortisol liberado pelo estresse, né? Porque não tem jeito, assim, quando tem muito estresse, nosso cortisol tá 1000. Não, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, não posso comer um pão francês nunca. Eu falo, gente, como é que não pode comer se você tá me dizendo que é maravilhoso para você e que você fica aí quase, tá me falando que é quase um êxtase, exagero. Mas existe isso, uma pessoa que tem muito prazer. E a pessoa se priva disso, é isso que eu pondero também. Olha que eu sou super defensora de alimentação saudável, de vida saudável e tudo mais, evito abusos e tudo mais, no meu dia a dia, inclusive, alimentares, e sejam eles quais forem. Porém, eu entendo que esse radicalismo que faz a pessoa sofrer porque não vai comer um negócio que lhe dá tanto prazer, isso não pode fazer bem, porque como você disse, libera substância, você lembrou bem do cortisol aí, que é uma substância que exagero é ruim, um pouquinho, claro, faz parte do nosso dia a dia, mas exagero ela é ruim, e você está liberando substância ruim e está deixando de ter
o prazer também de que vale essa longevidade que a gente tanto almeja hoje em dia, porque você diz, as pessoas buscam vida saudável, porque estamos vivendo mais, felizmente. Então, hoje o que todo mundo quer é viver longamente e com uma boa qualidade de vida, eu também acho, mas nós estamos esquecendo de falar de uma coisa nesse caminho: viver longamente, viver com saúde, mas viver com prazer, tendo os prazeres da vida, porque eu acho a vida muito gostosa de ser vivida, né? Eu acho fantástico viver tudo isso que a gente tem aí no mundo. Então, assim, a vida para mim é um presente imensurável. Mas e aí, viver até os 100 sem ter os prazeres da vida, que sentido faz isso? Você sabe que eu venho observando cada vez mais, ou talvez porque eu venha prestando mais atenção, mas as pessoas ficam muito em função da quantidade, né, e esquecem da qualidade. Então, assim, isso vale para tudo, né? Muito tempo com as crianças, presente ausente, muito tempo no trabalho, mas não está se dedicando como poderia, muito tempo com os estudos, mas não está focando como deveria. E assim, é exatamente isso. E aí, voltando para os alimentos, né, para o nosso trato gastrointestinal, é isso. Muito além de quantos anos se vive, é como se vivem esses anos. E até para o próprio estômago, né? Vou comer só isso, muita quantidade disso, porque isso eu não posso. Mas aí eu estou sendo redundante. E o prazer que esse pouquinho, que se for ingerido em equilíbrio, em quantidade que não seja prejudicial, os benefícios disso, né? É isso que eu penso. É claro que o equilíbrio é uma linha difícil, né, de definir qual é a quantidade do equilíbrio, né? E você fala, então vamos comer doce, a pessoa acha que pode comer um bolo de chocolate por dia, e aí não vai dar certo de forma alguma. Então, essa questão do equilíbrio é um tema que, né, difícil de cada um ter o seu equilíbrio, mas acho que a gente tem que ir isso, e procurar o seu equilíbrio, claro, embasado também na ciência que vem nos apoia, né, fazendo o seu check-up sempre, né, avaliando como estão os seus exames, como você está se sentindo também no seu dia a dia, para que você não perca os prazeres da vida, porque mais do que anos de vida, a gente quer vida nos anos, né, eu acho essa colocação interessante, né, a gente deseja às pessoas muita vida nos anos que ela tiver, que sejam até menos, mas que sejam anos bem vividos, que sejam intensos e bem vividos com saúde, porque aí eu não acredito em anos bem vividos sem saúde. Sim. Não sei se é porque, né, a gente que trabalha na área de saúde, o bem maior que a gente tem é a saúde. Sim. Sem saúde você não consegue ter prazer, você não consegue curtir, você não consegue trabalhar. Então a gente tem sim que priorizar a saúde, mas sem deixar de viver com alegria e com prazer. Você sabe que eu amo o eletro, né? Quando as pessoas pensam que elas, assim, a vida é só alegria, não. Eu falo que tudo no nosso corpo tem respostas, né? Então, um dia a gente tá lá em cima, um dia a gente tá lá embaixo. E equilíbrio, inclusive, é alteração. Se a gente olhar no eletro, eu falo assim, que se tiver reto, já era, não tem vida, né? Já foi. Nessa aqui não tá mais. Onde tá, a gente não sabe. Mas o próprio eletro, quando a gente olha, cada dia é um dia, cada batida é uma batida e as sequências, elas são diferentes. E o individual, então, o individual é a unicidade, né? E unicidade eu falo que é algo que nos torna lindos, assim. O ser humano está cada vez mais querendo protocolos para tudo, para absolutamente tudo, como se todo mundo tivesse que ser igual, como se tivesse uma única verdade. E a vida é isso, é o individual, é o que é bom para cada um, que serve para cada um, que é adequado para cada um. E essas oscilações que fazem a vida ser bonita, né, Sumara? Porque a gente não entende o dia bom se a gente não teve um dia ruim. Sim. Né? Então, quando você tem um dia ruim, o seu dia bom fica melhor ainda, porque você olhou para trás e fala, putz, aquele dia não foi, hoje tá muito legal, que bom. Então, essas oscilações é que fazem a vida ser tão fantástica e tão boa de ser vivida. A gente precisa entender que a gente vai ter dias piores mesmo, dias que a gente não vai estar tão bem, vai ter menos energia, vai estar mais triste, mas que esses dias sejam em quantidade menores do que os dias em que a gente está bem, né? É isso que a gente almeja para ter uma vida boa, uma vida com qualidade. E cuidar da saúde passa por isso. Não tem a menor dúvida disso. É interessante, né? Tá vendo? A gente começa a falar uma coisa e como realmente está tudo, absolutamente tudo conectado, nós vamos indo para outros vértices, né? Falando tudo do corpo humano e do funcionamento. A pessoa que chega com gastrite no seu consultório, agora já estamos quase finalizando, em média, a gente está falando do individual, né? Mas em média, quanto tempo você demora para dar alta para essas pessoas com gastrites, independente qual delas, ou você pode falar aí um pouquinho de cada uma, e da dispepsia funcional, Eduarda, para as pessoas terem em mente.
eu sempre falo, as doenças orgânicas, por incrível que pareça, você sabe melhor que eu disso, são mais fáceis da gente tratar, né? Então, assim, quando eu tenho uma doença orgânica, se eu tenho uma gastrite, ou até mesmo uma úlcera, 14 dias de tratamento, cicatrizada a úlcera, com esses remédios modernos que existem aí. Tá? Quando eu tenho uma infecção por H. pylori, 14 dias de tratamento no máximo, em 7 a 14 dias de tratamento para tratar uma infecção por H. pylori. Claro que eu tenho que seguir um pouquinho mais, ver resposta, voltar, às vezes 3 meses depois, para fazer um controle de endoscópico e tudo mais. Estou falando das gastrites. Quando eu tenho uma dispepsia funcional, aí depende muito, principalmente da adesão do paciente, da compreensão do paciente, para que a gente possa mudar todos os hábitos de vida, para que a gente possa entender a questão, o fundo emocional, a questão ambiental, o que está realmente influindo e causando, e aí muitas vezes é recorrente. Então, o paciente vem, ele dá uma melhorada, mas aí ele volta tempos depois e a gente continua acompanhando. Então, alguns desses pacientes com doença funcional, como são as mais difíceis da gente tratar, às vezes a gente leva mais tempo do que a gente gostaria e fica aí alguns meses, ou às vezes até anos, acompanhando o paciente. Pessoal, espero que tenha feito sentido para vocês. Voltaremos com outros temas relacionados aí ao nosso segundo cérebro, né, que é o nosso trato gastrointestinal. Gostaria de agradecer muito a presença da Eduarda. E como eu falei, gente, se vocês têm queixas, sintomas, procurem ajuda, não fiquem sofrendo. Independente se é o serviço público, se é o serviço privado, e valorizem os seus sintomas. Na verdade, assim, nós precisamos olhar com amor para nós. E todas as vezes que nós temos sintomas que interferem no nosso dia a dia, que nos trazem sofrimento, nós precisamos procurar ajuda. Então, gostaria de agradecer, gostei muito da nossa conversa. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Gratidão. Tudo de bom para vocês e continuamos na próxima semana com mais um tema para reflexão. Tchau! Td1noticias.com, a notícia no seu celular.